Como saber se eu estou alcançando ou me aproximando dos meus objetivos e metas? Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ser útil para quem já tenha, e também eu vou trazer uma palhinha também para quem não tem, mas principalmente para quem já tenha objetivos e metas. E para isso, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que vai falar sobre a importância dos objetivos e metas. Dá uma conferida lá e assiste esse vídeo antes de vir para cá, para não ficar perdido nesse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui eu vou trazer essencialmente algumas medidas para saber se tu está realmente se aproximando daquilo que tu tem como objetivo ou uma meta para ti. Então, as principais ferramentas que eu vou trazer aqui são 2. São 3. São a escala GAS, que é uma escala que em inglês é Goal Attainment Scale, que é uma escala de, se a gente for traduzir aqui, uma escala de alcance de metas, dá para traduzir dessa forma, e a avaliação ecológica momentânea, que é uma ferramenta que se tem para descobrir mais ou menos ali se tu tá em alguns momentos aleatórios, a gente vai entender melhor ao longo do vídeo, se realmente tu tá alcançando aquilo que tu gostaria, né, ou até para avaliar, por isso que eu falei também que vou dar uma paulinha para quem não tem ainda objetivo meta, ainda não sabe a importância, porque também dá com a avaliação ecológica momentânea para descobrir que objetivo e meta tu pode ter para tua vida, ou para o teu momento atual. E vou falar um pouquinho também sobre o registro de pensamento automático, que é uma outra ferramenta que dá para se utilizar tanto para obter metas, quanto também para, de alguma maneira, monitorar se tu está alcançando o progresso desejado. Então vamos começar com a escala GAS, né, mais focado aqui em quem já tem metas, quem já tem objetivos, e vamos entender como é que ela funciona. Ela é uma escala que ela é muito simples de ser utilizada, mas aí tu vai precisar ter um objetivo bem formulado, e aí novamente eu te remeto ao meu vídeo sobre objetivos e metas, caso tu não tenha. Principalmente uma estrutura que pode te ajudar é a estrutura SMART, que é a estrutura de um objetivo específico, um objetivo, mensurável, né, porque a gente vai precisar mensurar, é óbvio que vai precisar ser mensurável, alcançável, relevante e também temporizável ou cronometrável. Então, esse objetivo ele precisa ser específico, ele precisa ser posto de uma maneira clara. Por exemplo, eu quero passar a escovar meus dentes 3 vezes por dia. Vamos dizer que eu sou uma pessoa lá que até pouco tempo eu escovava só antes de dormir, e agora estou percebendo a importância que tem de escovar ao longo do dia, outras vezes. E aí eu tenho esse objetivo, escovar o dente 3 vezes ao dia. Esse objetivo ele é específico, certo? Ele é mensurável, é 3 vezes ao dia, eu consigo saber se eu estou escovando 3 vezes ao dia ou não. Ele é alcançável, para a maioria das pessoas é alcançável, dificilmente tem uma rotina tão complicada que não vai conseguir escovar o dente 3 vezes ao dia. Ele é, relevante? Para mim agora que eu pesquisei aqui, descobri sobre essa importância de escovar os dentes nessa frequência, se tornou relevante. Ele é temporizável? Posso torná-lo temporizável, eu quero fazer isso dentro de 3 meses. Também 3 meses, né, para escovar o dente 3 vezes ao dia, vamos colocar 1 mês e acho que já é muito até. Aí eu tenho então que fazer isso dentro de 1 mês. E aí eu tenho submetas, eu tenho uma meta a cada semana. Então, a minha primeira meta às vezes tem noites ali que eu falho, eu acabo não escovando, então, na minha primeira semana eu quero escovar todas as noites. Ótimo, tô escovando ali todas as noites. Minha segunda semana eu quero escovar, todas as noites e todas as vezes depois do almoço. E aí na minha terceira semana eu quero escovar todas as vezes depois do café, depois do almoço, depois da antes de ir dormir. E na minha quarta semana eu só mantenho essas 3 vezes. E aí eu vejo se realmente eu consegui alcançar meu objetivo. Tá certo, agora como é que eu organizo isso dentro de uma escala GAS? A escala GAS, eu vou ter 5 níveis de organização de se eu estou alcançando ou não esses objetivos. Com o meu primeiro, vamos começar pelo zero. Quando eu marco zero, eu posso, por exemplo, pegar o calendário e anotar do lado do dia, eu posso pegar uma tabela, posso pegar uma folhinha, qualquer coisa, e anotar o dia, e aí colocar um número, zero. Ou então colocar o número, seja qual for, a gente vai ver os outros, e assim por diante, né. Então eu vou, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 26 de maio de 2025. Não sei exatamente quando ele vai sair no canal,
Mas vamos dizer que eu coloquei então dia 26 de maio, aí 27, 28, e assim eu vou colocando a numeração correspondente ao dia. E o zero, ele é quando eu consegui alcançar exatamente aquilo que eu estava querendo alcançar. Então ele é ali o ponto almejado. O mais um, que eu vou ter zero, mais um, mais dois, e menos um e menos dois. O mais um é quando eu consegui alcançar além do planejado. Então, esse mais um, ele vai me trazer, inclusive um certo reforço positivo, né, porque eu vou me sentir recompensado. Se tu não entende muito bem o que é reforço positivo, tem vídeos aqui no canal também sobre esses conceitos básicos do behaviorismo, mas basicamente ele é algo que vai manter o meu comportamento, trazendo uma certa recompensa para ele, de acordo com aquilo que é uma recompensa para mim. Então, esse mais um, ele pode até atuar dessa forma, porque daí eu vou observar aquilo como algo que eu estou indo além daquilo que é planejado, ou seja, muito bom. E o mais 2 é se eu fui ainda mais além. Então, nesse exemplo de escovar os dentes, o zero é: eu estou na minha primeira semana, marquei aqui zero, ou seja, consegui escovar o dente toda noite, consegui, nesse caso, nessa noite, né, no dia 26. A Aí, no dia 27, vamos dizer que eu me empolguei, aí eu peguei e já escovei os dentes depois do almoço e na janta. Eu alcancei um mais um. É mais daquilo que eu estava esperando, eu estava só querendo escovar os dentes todas as noites, mas agora eu escovei também depois do almoço, marquei mais um. Depois eu vou marcar mais 2, ou no outro dia, vamos dizer que no dia 28, eu me empolguei mais ainda e agora eu escovei os dentes depois do almoço e depois do café da manhã também, e antes de dormir. Eu escovei as 3 vezes. Eu vou marcar mais 2. Então, eu vou ir fazendo essa mensuração dessa forma. Agora, vamos dizer que lá no dia 29 eu já tive um dia meio ruim ali, não tô, sei lá, de alguma maneira me desmotivei, e aí nem durante a noite eu escovei o dente. Pá, então menos um, eu fui abaixo do esperado. E o menos 2 nesse caso, para a primeira semana eu não pensei muito bem como é que ele poderia ser, né. Mas vou imaginar que na segunda semana, que eu já estaria escovando os dentes duas vezes, eu não escovei nenhuma vez, menos 2. Então eu tenho essa estrutura para organizar, para ir marcando no dia a dia ou de acordo com a emissão dos comportamentos, né, então vamos dizer que seja várias vezes ao dia, enfim, da maneira como eu tiver organizado, para ir marcando menos 2, menos um, zero, mais um, menos 2. Então, é assim que funciona uma gás e ela serve muito bem, porque às vezes a gente pode pensar que é bobagem marcar dessa forma os objetivos, mas a gente sabe que tem vários vieses na nossa vida, na nossa percepção, que vão nos atrapalhar de realmente observar se a gente está chegando nos objetivos ou não, quando a gente só faz isso de cabeça. A gente vai passar por um momento de uma tribulação emocional que vai parecer que tudo foi em vão, ou então vai passar por um momento de uma grande euforia, e que vai parecer que a gente está indo muito acima do que a gente está indo. E quando a gente tem esse tipo de medida, a gente tem algo muito mais real, muito mais concreto de se a gente está ou não está alcançando aquilo que a gente se propôs a alcançar. Vamos agora para a avaliação ecológica momentânea. Eu vou ser um pouco mais breve nessa parte, tanto nessa quanto RPD, porque são até coisas um pouco mais breves, né. Dá para explicar de uma maneira um pouco mais rápida e também não é o foco principal desse vídeo aqui, eu quis focar mais na gás mesmo. Então, a avaliação ecológica momentânea, ela é uma avaliação em que, vamos dizer que eu tenho alguma angústia que eu não saiba muito bem de onde ela vem, e aí eu tenho o objetivo de conseguir superar essa angústia. Ou então eu tenho eu quero saber se realmente eu estou cumprindo em vários momentos do meu dia aquilo que eu me propus a cumprir. O que que eu vou fazer? Eu vou cronometrar de forma aleatória alguns momentos do meu dia, né, eu vou arquitetar de uma forma aleatória alguns momentos do meu dia, para que eu responda se eu estou ou não estou fazendo aquilo que eu queria estar fazendo. Então, por exemplo, eu vou colocar lá para as 10 da manhã um horário que eu vou marcar o meu humor de 0 a 10, o quão triste eu tô. E aí 10 é o mais triste e 0 é o menos triste. E aí eu tô nessa percepção de que não, eu tô diminuindo a tristeza. Aí eu pego e
quando eu vejo em momentos aleatórios do meu dia, eu marquei na maior parte deles um 2 ou 3, então relativamente pouca tristeza. Mas aí eu percebo que sempre que esse momento aleatório cai nas 2 da tarde lá no meu trabalho, eu tô com a tristeza lá em 7 ou 8. E aí eu consigo inclusive identificar alguns pontos da minha vida que estejam me causando algum tipo de problema. Então aí eu percebo: "Tá, mas o que que acontece sempre nesse horário?". "Ah, nesse horário troca o turno e chega aquele colega que eu não gosto". Então realmente aquele colega ele tá influenciando, e aí dá para inclusive arquitetar um novo objetivo, né, que seria, sei lá, mudar de horário do trabalho para não ficar junto com o colega, ou então conversar com o colega e tentar resolver as diferenças, sei lá, dá para organizar inclusive um novo objetivo. Ou então mesmo, sei lá, suportar ali, estar com o colega, porque é só naquele contexto, então não é tão, avassalador, ou então passar menos tempo com ele quando ele tá naquele turno e assim por diante. Eh, e aí eu tenho também o RPD, que é parecido em determinada medida com a avaliação ecológica momentânea, mas ele é um registro que o nome técnico é registro de pensamento disfuncional, mas eu posso fazer para verificar como é que está meu estado de como é que está meu comportamento, como é que está meu pensamento e como é que está minha emoção em determinado momento. E aí eu vou ele é mais usado para outras coisas que não mensuração de progresso e talvez é mais usado até para definir objetivos, mas ele pode ser um instrumento também de mensuração de progresso no sentido parecido com o da avaliação ecológica momentânea. Então eu estou em algum momento lá e eu decido registrar como é que está o meu pensamento, como é que está o meu comportamento, como é que está a minha emoção. Vamos dizer que o meu objetivo, por exemplo, seja novamente, estar conseguir combater mais esse humor deprimido. E aí eu posso inclusive fazer, em vez de registrar só o humor, registrar todos esses componentes do RPD nessa e unir as 2 coisas, né, a avaliação ecológica momentânea e o RPD. Então registrar o pensamento, o comportamento e a emoção, não só a emoção. Ou então eu posso usar o RPD para monitorar, vamos dizer que eu deixo menos aleatório essa avaliação, eu coloco todas as vezes para as 10 horas da manhã. E aí eu vejo como é que tá o meu pensamento, meu comportamento, minha emoção às 10 horas da manhã. Ou vamos imaginar então que eu tô, tentando resolver um problema com esse colega que eu comentei, e aí eu começo a usar o RPD para perceber que tipo de pensamento geralmente vem, que tipo de comportamento geralmente vem e no que eu posso intervir, se eu posso conversar, se eu posso me esquivar, se eu posso o que que eu posso fazer para lidar com esse colega que vem lá no turno das 2 da tarde. Então, eu espero que tenha ficado claro, aquilo que eu tentei transmitir aqui nesse vídeo. Espero que tu tenha entendido. E se tu gostou, eu peço encarecidamente que se inscreva aqui no canal, deixe teu comentário, teu like, que é isso. Eu agradeço pela tua audiência e até mais.